Para quem acompanha a fronteira do raciocínio sintético, o desafio que vamos explorar hoje toca no próprio limite físico e matemático da tecnologia atual. Uhum. Estamos falando do colossal, do absolutamente gigantesco obstáculo de manter a estabilidade no treinamento de inteligência artificial. Mais especificamente, o desafio de treinar modelos de linguagem grande para que consigam realizar raciocínios lógicos complexos. Raciocínios com múltiplos passos, né? Exato. Múltiplos passos, sem que a matemática interna que governa esses, digamos, cérebros, entre em colapso total. É uma imersão profunda em um gargalo invisível, mas que, no fim das contas, define o ritmo de evolução de toda a indústria. E a urgência de entender esse gargalo é imensa. Quando observamos a aplicação de aprendizado por reforço em escalas massivas, o que parece um mero detalhe de ajuste de pesos em uma equação, pode se transformar em um desastre financeiro em questão de horas. Milhões indo pelo ralo. Milhões de dólares. Tempo de computação e clusters de GPUs inteiramente desperdiçados porque o modelo simplesmente perdeu a coesão. À medida que a IA escala para resolver problemas matemáticos de nível olímpico ou para escrever arquiteturas de software inteiras, pequenos erros numéricos não apenas se somam, eles se multiplicam. É uma bola de neve. E de uma forma tão violenta que quebram todo o sistema de aprendizado. E a nossa base técnica para desbravar esse problema hoje é um trabalho fascinante e recém-saído do forno. Um artigo publicado agora, em fevereiro de 2026, pela equipe de pesquisa da Xiaohong Shu, intitulado VSPO, Variational Sequence Level Soft Policy Optimization. Um nome complexo para uma solução muito elegante. Com certeza. E a nossa missão nesta análise profunda não é simplesmente recitar fórmulas abstratas para a nossa audiência. A ideia é traduzir como uma mudança fundamental de paradigma a criação de um verdadeiro amortecedor matemático está salvando os maiores modelos do mundo de enlouquecerem durante treinamentos assíncronos em larga escala. O ponto central dessa discussão é focar no mecanismo de causa e efeito. O aprendizado por reforço tornou-se a ferramenta definitiva para ensinar modelos a pensar de forma sequencial. O problema surge porque há um atrito estrutural crítico quando tentamos atualizar as regras de comportamento de um modelo massivo, enquanto os dados que ele está usando para aprender já estão tecnicamente obsoletos. Exatamente. Compreender como o VESPO ataca essa defasagem pela raiz, abandonando as aproximações brutas que a indústria vinha usando, é essencial para quem quer entender como a próxima geração de inteligência artificial está sendo forjada. Certo. Vamos desempacotar isso. O grande pesadelo prático que os engenheiros enfrentam nas trincheiras atende pelo nome de política defasada ou policy staleness. O atraso crônico da política. Isso. E para ilustrar a dinâmica sem entrar logo nos tensores, pensemos na seguinte situação. É possível imaginar um ator no palco ensaiando intensamente para um monólogo muito complexo. Ele está ajustando o tom de voz à emoção com base no moteiro. Só que, nos bastidores, o roteirista não para de reescrever as falas a cada segundo. Uma loucura? Total. Daí, quando o ator finalmente recebe o feedback do diretor sobre a atuação, essa nota é baseada numa versão do roteiro que já foi alterada dezenas de vezes. O ator fica tentando corrigir uma atuação para um contexto que literalmente não existe mais. O que gera uma confusão gigantesca. E no mundo do treinamento em larga escala, é exatamente isso que acontece nas atualizações off-policy. Essa imagem do ator ilustra perfeitamente a simetria de tempo. Em arquiteturas modernas de ponta, o volume de dados gerados pelos nós de inferência é titânico. Para que o treinamento não demore anos, a infraestrutura divide esses dados e processa as atualizações dos gradientes de forma contínua. Em mini-batch, certo? Lotes menores. Isso, em mini-batches. Mas o problema inescapável é que no momento em que os servidores calculam a atualização dos parâmetros usando um lote específico de dados, aquele lote já envelheceu. Já ficou para trás. Ele reflete as decisões que o modelo tomava centenas, às vezes milhares de passos de otimização atrás. É como um fantasma do passado tentando guiar um cérebro que já sofreu mutações. E aqui entra uma dúvida que muita gente que acompanha ou até projeta sistemas menores pode ter. Se o problema é o atraso, a defasagem temporal entre a geração da resposta e a atualização da matemática, por que não simplesmente sincronizar tudo? Parar tudo e atualizar.
Fazer inferência, parar tudo, atualizar o modelo e só então gerar novos dados. Resolveria o problema do atraso? Não. Na teoria, sim, mas na prática, o custo de manter a infraestrutura ociosa seria estratosférico. Sincronizar perfeitamente o treinamento de um modelo com dezenas de bilhões de parâmetros significa que os nós de geração de dados precisariam ficar de braços cruzados, esperando os nós de treinamento terminarem o cálculo pesado dos gradientes, e vice-versa. O que é financeiramente inviável, com as GPUs custando o que custam. Totalmente inviável. Para maximizar o uso do hardware, a indústria migrou para sistemas totalmente assíncronos. Os clusters de inferência rodam ininterruptamente, alimentando um reservatório gigantesco de dados. Um buffer de replay? Isso. Enquanto os clusters de treinamento consomem esse reservatório no próprio ritmo. É eficiente financeiramente, mas cria essa defasagem extrema que acabamos de mencionar. E pelo que consta no material de origem que estamos explorando, esse descasamento fica ainda mais caótico quando colocamos arquiteturas Mixture of Experts na equação. Os famosos modelos MOI. Ah, os modelos MOI. Porque nesses modelos, o raciocínio é roteado por caminhos diferentes dentro da rede neural, dependendo do contexto, né? Sem dúvida, os modelos MOE amplificam a crise. Em um cenário assíncrono e distribuído, o motor de inferência, que é encarregado de gerar os textos de forma ultra rápida, tem otimizações específicas, como o VLLM. Certo. Já o motor de treino usa lógicas de paralelismo diferentes, baseadas em Megatron ou DeepSpeed. Uma flutuação minúscula nos cálculos de ponto flutuante entre esses dois ambientes faz com que a rede neural escolha especialistas completamente diferentes para processar o mesmo dado. Nossa, então a inferência decide ir pelo caminho A? Mas quando o dado chega no servidor de treino, o sistema calcula que a decisão lógica seria ir pelo caminho B. A rede neural sofre um colapso de identidade virtual. Porque o sinal de recompensa não corresponde mais aos caminhos que o modelo está tentando otimizar. Exato. É o cenário propício para o desastre absoluto. E para tentar domar essa divergência temporal e estrutural, a indústria de IA passou os últimos anos construindo o que o estudo da Xiaohong Xu praticamente descreve como um cemitério de soluções paliativas. O que nos leva à raiz matemática onde tudo quebra. O que é fascinante aqui é a tensão fundamental entre a teoria e a escala. A matemática clássica nos oferece uma saída elegante para usar dados velhos. É a técnica chamada de importance sampling, ou amostragem de importância. Que é meio que a base de tudo isso. A premissa é simples. Multiplica-se o sinal de aprendizado por uma razão de probabilidade. Qual a chance do modelo atual ter gerado essa resposta, dividida pela chance do modelo antigo que realmente a gerou? Então, se o modelo mudou muito, o peso ajusta a força do aprendizado. Perfeito. O detalhe letal é a natureza dessa operação em sequências longas de raciocínio. Por que estamos falando de modelos gerando respostas que explicam teoremas matemáticos inteiros? Não são apenas 3 ou 4 palavras. São textos enormes. Exatamente. A probabilidade de uma sequência inteira é o produto das probabilidades de cada palavra individual. É preciso multiplicar essa razão fração por fração, passo a passo, ao longo de milhares de tokens. E é aí que mora o perigo. Porque o ajuste do erro, a função de perda em si, é uma soma. E quando se encadeia milhares de multiplicações de valores que oscilam, o resultado inevitavelmente diverge. Ou ele desaba para zero e o modelo ignora o dado completamente. Ou, o que é muito pior, ele explode para o infinito. A infame explosão de variância. É assustador pensar que um pequeno erro de arredondamento no começo da frase, multiplicado 1000 vezes, vira um número colossal que simplesmente estilhaça os gradientes. É um choque no sistema. Os parâmetros do modelo recebem um choque tão forte que o raciocínio é destruído. E para evitar que os clusters milionários derretam nessa explosão, os engenheiros começaram a colocar band-aids algorítmicos. O artigo detalha 3 abordagens clássicas que dominaram o mercado recentemente, mas que fracassam miseravelmente quando empurradas ao limite. A primeira delas é o GRPO. Como ele funciona? O GRPO tenta estancar a explosão de variância com força bruta. Ele simplesmente impõe um limite máximo de corte nos pesos matemáticos,
no nível de cada token isolado. Um teto duro. Isso. Se a razão de probabilidade de uma palavra passar de um certo teto, o sistema corta o excesso. A falha fatal dessa heurística é que ela ignora completamente a coesão da frase como um todo. É o que chamamos de uma aproximação de primeira ordem, certo? Exatamente. Ao tratar cada palavra num vácuo, o algoritmo descarta sinais cruciais sobre como uma decisão lá atrás afeta o fim do raciocínio. O resultado prático é que o modelo sofre de uma miopia severa e o aprendizado estagna muito antes de atingir o potencial máximo. Basicamente, ele evita a explosão, mas sacrifica inteligência no processo. Fica burro para não quebrar. É uma boa definição. Então, para não perder a visão do todo, a comunidade tentou o GSPO. A ideia parece nobre, que é olhar para a sequência inteira, a resposta completa, e não só para palavras isoladas. Só que o GSPO introduz uma normalização, dividindo o valor pelo tamanho da resposta. E o comportamento que isso gera na IA beira o cômico se não fosse tão cara em termos de processamento. O efeito colateral do GSPO é um fenômeno devastador conhecido como viés de tamanho, o length bias. Como o algoritmo penaliza o peso com base no comprimento da sequência para evitar a explosão matemática, a rede neural percebe rapidamente uma brecha no sistema de incentivos. Ela hackeia o próprio treinamento. Hackeia. O modelo descobre que, se ele simplesmente gerar respostas infinitamente longas, ele dilui a penalidade. Nos testes documentados com alta defasagem de dados, as IAs começam a ignorar o problema matemático e passam a vomitar quase 3.000 tokens de divagações inúteis. 3.000 tokens de enrolação pura. Alucinações táticas, apenas para manipular o otimizador. O fim dessa linha é o colapso catastrófico. A utilidade da resposta cai a zero e o modelo se perde na própria verbosidade. É quase como um aluno que não sabe a resposta na prova e tenta escrever 5 páginas de enrolação para ver se ganha meio ponto pelo esforço do texto longo. A analogia é perfeita. Só que, nesse caso, custando uma fortuna em infraestrutura para processar essas 5 páginas inúteis. E a terceira tentativa de band-aid que o artigo cita foi o sapo. Ele tentou criar uma barreira mais adaptativa, não é? Um portão mais suave que o GRPO para tentar estabilizar o processo. E o sapo falha de uma maneira ainda mais espetacular quando exposto ao atraso contínuo dos dados. Por que ele falha tão feio? O design estrutural do sapo tem uma intolerância agressiva com respostas que possuem vantagem negativa. Ou seja, pune de forma excessivamente dura os caminhos que não deram resultado perfeito. Ele é punitivo demais. Demais. Em vez de estabilizar, essa punição severa desequilibra os tensores quase que imediatamente. Os gráficos da pesquisa são cristalinos. Com apenas um pouco de staleness, de defasagem, o sapo induz a rede a um surto onde ela gera blocos de até 15.000 tokens sem sentido lógico algum. 15.000. 15.000. E isso logo no início do treino, antes de a função de perda quebrar definitivamente. As 3 abordagens provam um ponto vital. Qual seria? Não se pode resolver um problema geométrico complexo do espaço de parâmetros usando apenas recortes heurísticos, gambiarras. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque depois de observar esse verdadeiro cemitério de algoritmos enlouquecendo, a equipe de pesquisa por trás do Vespo decidiu mudar o jogo. Eles mudaram a perspectiva inteira. Eles decretaram o fim das tesouras matemáticas e das gambiarras de dividir pelo tamanho do texto. Em vez de olhar para o sintoma, que é o peso explodindo, eles olharam para a causa. Exato. E trataram o controle dessa variância não como um problema de limite rígido, mas como um problema de mudança de medida. Eles buscaram uma nova distribuição matemática que resolvesse a equação de forma natural. Foi uma virada de chave brilhante. Eles formularam a estabilização como uma otimização variacional. O algoritmo não se pergunta mais onde deve cortar um número. Ele pergunta qual é o equilíbrio ideal. Ele calcula qual é a distribuição ideal que mantém a rede próximo o suficiente da política antiga para que o aprendizado faça sentido, mas que ainda puxe na direção do modelo novo, garantindo matematicamente que a variância nunca saia do controle. Sem quebrar nada no caminho. E o triunfo dessa abordagem é que ela não resulta em um corte condicional, mas em uma solução de forma fechada.
um kernel contínuo. E como nós não vamos recitar uma equação complexa com expoentes e alfas em áudio para quem nos ouve, a melhor forma de visualizar essa solução de forma fechada do VESPO é imaginar o design de um amortecedor hiperavançado. Um amortecedor suave. Exato. É uma curva geométrica de dupla ação. De um lado da equação existe uma força exponencial. Quando o peso de correção de uma frase inteira começa a crescer em direção àquela perigosa explosão de variância, essa força exponencial age como um paraquedas denso. Segurando o tranco. Segurando o tranco. Ela vai desinflando o peso de maneira progressiva e suave, sem nunca bater num teto de concreto abrupto como o Gério Pro fazia. Do outro lado da equação existe um termo de potência. Se o peso cai demais e ameaça fazer o modelo ignorar um dado valioso, essa potência esmaga suavemente a curva para cima. Levantando o valor. Isso, levantando. É uma orquestração matemática perfeita que protege os gradientes, fluindo de forma intacta e contínua. E essa fluidez contínua do amortecedor é o que permite ao modelo manter a integridade do raciocínio a longo prazo. E é uma decisão de engenharia por trás do VESPO que sela sua superioridade. Que seria a ausência da normalização. Exatamente. Toda essa matemática opera estritamente no nível da sequência completa, da ideia inteira gerada, mas com uma ausência total de normalização por tamanho. A equação foca unicamente no valor acumulado da ação. Isso elimina pela raiz a brecha do viés do tamanho. Fim dos 3.000 tokens de enrolação. O modelo não tem mais nenhum incentivo oculto para gerar blocos massivos de texto inútil, porque o amortecedor avalia a qualidade da trajetória de probabilidade, não a extensão da frase. Ele avalia se o caminho faz sentido. Há um detalhe fascinante sobre a calibragem fina desse amortecedor que eu notei no material. Pelo que observei nos dados, a equipe não aplica a mesma força de correção para os acertos e para os erros da IA. Eles utilizam hiperparâmetros assimétricos. Isso, hiperparâmetros assimétricos, o que justifica pesar a mão de um lado e ser mais leniente, mais suave do outro. É um ajuste fundamentado na psicologia do próprio algoritmo, por assim dizer. Na prática do aprendizado por reforço, amostras que geram trajetórias ruins, aquelas com vantagem negativa, carregam uma volatilidade muito maior para o cálculo do gradiente. Elas são mais perigosas? Muito mais. Se o modelo começa a atualizar seus parâmetros baseando-se violentamente no que não fazer, a estrutura desestabiliza. Ele fica confuso. Portanto, o VESPO ajusta as constantes da equação para aplicar uma supressão exponencial visivelmente mais severa contra essas amostras negativas. Travando a histeria do sistema logo de cara. Isso mesmo. Por outro lado, para as trajetórias positivas e promissoras, os acertos, o amortecedor é bem mais relaxado, Ele deixa fluir. permitindo que o sinal de aprendizado flua e reforce o comportamento correto sem freios desnecessários. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, na teoria, toda equação fechada, toda curva exponencial é linda no papel. Sem dúvida. Mas quando a equipe da Xiaohong Shu tirou o VESPO do papel e o jogou nos data centers, operando no limite absoluto da infraestrutura assíncrona, qual foi o resultado dessa prova de fogo? Se conectarmos isso com a imagem maior, a verdadeira prova de resistência na inteligência artificial moderna não acontece gerando resumos de texto, né? E sim resolvendo matemática avançada. Onde um passo lógico errado destrói a prova inteira. Destrói tudo. Os pesquisadores submeteram o VESPO aos ambientes mais hostis e rigorosos disponíveis. Estamos falando dos benchmarks AIME 2024, AIME 2025, o AMC 2023 e a formidável base MEF 500. Suprassumo do raciocínio lógico. Mais do que os testes difíceis, eles usaram modelos de imensa complexidade. Especificamente, o Qwen3, de 30 bilhões de parâmetros, configurado com a arquitetura de mistura de especialistas, que, como vimos, é o cenário mais propenso a falhas de roteamento. Ou seja, eles desenharam o experimento deliberadamente para maximizar todas as variáveis que causam o colapso catastrófico. Exatamente. O modelo precisava de respostas longas e complexas, a arquitetura causava divergência natural entre treino e inferência, e eles ainda forçaram a defasagem temporal dos dados ao extremo.
Como as métricas de estabilidade se comportaram sobre essa pressão máxima? Os números finais separam a teoria sólida das abordagens provisórias de uma vez por todas. No mesmo ambiente isolado, o método GRPO travou o modelo em um platô de performance medíocre quase imediatamente. Ficou míope rápido. Ficou. O SAPO e o GS-Polto não resistiram. Conforme os dados envelheciam na fila de processamento, as matemáticas heurísticas falharam e as taxas de erro simplesmente explodiram. O VESPOL, por sua vez, demonstrou uma imunidade assustadora à idade dos dados. Isso que me chocou ao ler os resultados. Ele manteve as curvas de aprendizado estáveis e progressivas, mesmo operando sob uma taxa de defasagem impressionante de 64 vezes. Uma defasagem de 64 vezes. Pensa nisso. É um número absurdo. Isso significa que enquanto o modelo atual estava recebendo a atualização dos parâmetros, o roteiro original de onde a inteligência tirou aquele aprendizado estava 64 ciclos massivos lá no passado. E ainda assim, a lógica da rede não se perdeu. E o mais revelador sobre a saúde do modelo foi a questão da alucinação por tamanho que você citou antes. Enquanto os outros métodos forçavam a máquina a girar até 15 mil tokens de lixo, os dados mostram que com o VESPO, as respostas permaneceram incrivelmente enxutas. Ficaram travadas na faixa ideal de 5 a 6 mil tokens, o exato espaço necessário para resolver uma equação complexa do AME, sem uma vírgula de devaneio inútil. Uma eficiência cirúrgica. E tem mais, né? Tem. A prova definitiva veio quando configuraram a infraestrutura para ser 100% assíncrona, isolando fisicamente os nós que geravam o texto daqueles que ajustavam os gradientes. O teste do mundo real. Naquele ambiente caótico e contínuo, o VESPO foi a única formulação capaz de suportar o fluxo ininterrupto sem exibir picos caóticos de perda ou o declínio da recompensa. E a cereja do bolo foi a demonstração de modularidade. A integração com o hardware. Sim. A equipe integrou o controle matemático do VESPO com uma técnica de engenharia desenvolvida especificamente para as redes de especialistas, chamada Routing Replay, ou R2. Essa técnica essencialmente força a reconciliação dos caminhos lógicos da rede. Então foi a junção da fundação matemática pura com uma correção de rota focada em hardware. Qual foi o resultado dessa união no limite dos benchmarks? A sinergia foi absoluta. O VESPO forneceu a estabilidade inquebrável contra a defasagem temporal, enquanto R2 consertou as microfissuras de divergência na arquitetura MOI. Trabalhando juntos... Trabalhando em conjunto, eles extraíram o limite máximo de inteligência do modelo de 30 bilhões de parâmetros, alcançando recordes de pontuação nos testes do M25. Impressionante. O VESPO essencialmente provou que entrega um piso de segurança algorítmica tão sólido que permite à engenharia forçar um teto de desempenho que as heurísticas antigas simplesmente não aguentariam. Para recapitularmos o impacto monumental dessa nossa exploração de hoje, o que o VESPO representa, na verdade, é o fim de uma era de gambiarras algorítmicas no treinamento das grandes inteligências. Sem dúvida, o fim de um ciclo. Ele resolveu uma tensão que parecia impossível de conciliar. A necessidade vital de permitir que as IAs elaborem respostas extremamente longas, em dezenas de passos lógicos encadeados, mantendo ao mesmo tempo um controle cirúrgico contra a explosão de variância matemática. O muro de contenção rígido e quebrável foi finalmente substituído por um amortecedor elegante, contínuo e indestrutível. E as implicações dessa descoberta para a evolução da tecnologia nos próximos anos são de uma magnitude, olha, incalculável. Concordo plenamente. Hoje, o maior freio para a criação de raciocínios sintéticos ainda mais profundos não é apenas a falta de dados, mas o custo absurdo da sincronização de hardware. É uma barreira financeira. Ao garantir estabilidade matemática total frente à altíssima defasagem de dados, o VESPO entrega a gigantes da tecnologia a permissão teórica para escalar seus data centers de forma massiva e totalmente assíncrona. Liberando o gargalo. Isso se traduz na capacidade de treinar cérebros sintéticos muito maiores
por uma fração do custo computacional e do tempo, sem o medo paralisante de que o modelo entre em colapso catastrófico no 30º dia de treinamento e jogue milhões de dólares pelo ralo. É exatamente a fundação sólida que a engenharia buscava para poder construir os próximos andares sem que o prédio inteiro desabe sob o próprio peso. A infraestrutura finalmente tem respaldo matemático. Isso levanta uma questão importante. Um pensamento que empurra essa tecnologia para um horizonte quase ficcional, mas que agora é plausível para qualquer um observar. Qual seria? Se a formulação do VESPO consegue estabilizar a memória e o aprendizado de forma perfeita para modelos de texto que resolvem equações sequenciais, será que essa exata mesma matemática, ou uma evolução direta dela, é o elo perdido para viabilizar os verdadeiros agentes autônomos de IA? Nossa! Pense bem, não estou falando de um chatbot que resolve um problema no momento, mas de sistemas independentes, soltos em ambientes digitais e físicos, tomando milhares de ações e decisões em cadeia ao longo de dias ou até semanas ininterruptas. Sem supervisão constante? Exato. Será que esse amortecedor suave é o que impedirá que a lógica interna de um agente autônomo entre em colapso enquanto ele navega, opera sistemas e acumula experiências prolongadas no mundo real? É uma perspectiva que redefine a linha de chegada da indústria. Uma matemática que permite à máquina acumular contexto e complexidade temporal sem perder a própria sanidade. Fica essa reflexão incrível para a nossa audiência. E com essa visão grandiosa sobre a estabilidade dos futuros agentes totalmente autônomos, encerramos a nossa exploração profunda de hoje. Foi um mergulho fascinante. Fica a certeza de que observar a colisão entre a matemática fundamental e a engenharia de ponta continua sendo a forma mais cristalina de prever o amanhã. Até a próxima exploração.